Para criar a sua história e contar tudo que você passou, ou tudo que o que te fez chegar até ali, né? Eu vou trazer para você 5 dicas de como você deveria estruturar uma história para encantar os seus clientes. A primeira dica que você pode usar para você fazer a sua história é a paixão pela confeitaria e o amor pelo que você faz. Esse é o tema. Então, você vai escrever a sua história e vai mostrar que em cada detalhe tem uma paixão sua sobre aquilo. Pode ser sobre a receita, sobre o produto pronto, a paixão que você... o quanto você fica apaixonada, quanto você sente que a pessoa gostou do seu produto. Então, isso é bem importante. Primeira dica é essa. A segunda dica é a jornada para se tornar uma confeiteira de sucesso. Então, você vai contar toda a sua trajetória, assim como eu contei a história da Maria. Vai contar como que você chegou na confeitaria, né? E tem gente que... outro dia eu conversei com a Layara e é super legal a história dela, porque ela mora no interior, ela fez publicidade, e aí, para pagar a faculdade, ela começou a fazer brigadeiro. Mas ela não sabia nada, ela nunca tinha entrado na confeitaria, nunca tinha entrado na cozinha. E hoje ela vive, né, da confeitaria. Então, é linda a história dela também, super legal. Eu estou resumindo aqui, mas é a jornada para se tornar uma confeiteira. Então, o doce chegou até ela enquanto ela fazia estudava uma outra área, né? Que foi a forma que ela encontrou para pagar o estudo dela. Então, isso é muito legal. A terceira dica, né, que você pode construir a sua história é a questão da criação de novas receitas, né? Ou a inovação no setor. Então, vamos supor, você começou a fazer bolo no pote, você começou a trabalhar com macarrão, né? Ou você começou a trabalhar com algo que é uma inovação do setor, ou algo que você criou aí, né? Uma sobremesa no pote, igual a Adriana. Então, é uma reprodução de uma sobremesa clássica, apresentada de uma forma diferente. Esses pudins gourmets que tem hoje em dia, os brigadeiros gourmets. Então, a tua história ela pode estar relacionada, né? Essa é a terceira dica, está relacionada a uma inovação do setor, que pode ter sido feita por você ou que você incorporou e desenvolveu a sua confeitaria, tá bom? Então, essa é a terceira opção. A quarta opção é a satisfação de ver os clientes felizes com seus produtos. E eles hoje são clientes, mas essa satisfação ela pode ter começado com a sua família, né? Sua família era tão apaixonada pelo que você faz, você via aquilo, e aí quando chegava os amigos, né, os parentes na sua casa, eles todos ficavam encantados com o que você faz, e aí você começou a vender, e isso pode fazer parte da sua história também, o tema central da tua história, né? A quinta dica para você construir a tua história e explorar tanto quando você vai falar com o cliente presencialmente, quanto nas redes sociais, é a superação de desafios ou uma superação pessoal, né? O fato de você ter passado por uma, né? A gente fala até que às vezes é até a jornada do herói, né? Então, igual a Layara, ela queria muito estudar, mas ela não tinha condições financeiras. Então, o que ela fez? Ela não desistiu. Ela foi estudar. Mas como que ela fez para pagar a faculdade? Ela começou a fazer brigadeiro. Mas ela não sabia fazer brigadeiro. Mas ela arrumou uma amiga que ajudou ela e começou a fazer os primeiros brigadeiros. E aí ela começou a vender todo dia na faculdade para poder pagar a mensalidade da escola. Então, qual é a superação da sua vida? Qual é o desafio que você teve? Pode ser um desafio pessoal ou pode ser um desafio que você teve na confeitaria, na cozinha, né? Ou eu tentei trabalhar tanto com marmita e não deu certo, aí eu fui para a confeitaria e aí eu me encontrei. Sei lá, qual que é a tua história, né? Essas histórias, elas transmitem a paixão e a dedicação pela confeitaria, a paixão e a dedicação pelo que você faz, que pode, inclusive, inspirar as pessoas a comprar de você e comprar sempre. Ela vai gravar um pedacinho da tua história e toda vez que ela sentir vontade de comer brigadeiro, ela vai lembrar, né,
toda vez que ela sentir vontade de comer torta, ela vai lá e vai lembrar um pouquinho de você. E agora, né? Qual que é a sua história? Como que você poderia organizar a tua história para encantar as pessoas, assim como a história da Maria, assim como a história da Maria Antônia, assim como a história da Maria que eu contei para você, ou da Layara. Hoje, muitas outras confeiteiras, né? Tem tantas confeiteiras. Então, aprenda a contar a tua história. Tem que ser uma história curtinha, tem que ter uma história que depois você possa, inclusive, fazer um carrosselzinho lá nas redes sociais, né? Com 4, 5 partes, e aí você escreve na legenda a maior parte da sua história, né? Então, qual é o passo que eu gostaria que você se desafiasse a fazer hoje, né? Criar uma pequena história que possa entrar, né? Que você possa contar, passar agora a incorporar o teu negócio, a tua dedicação aí à confeitaria, e você possa contar para o seu cliente caramelo, e também você possa fazer vídeos, caso você não tenha vergonha, né? Ou mesmo postagens nas redes sociais com textos, né? Ou mesmo mostrando o teu produto e gravando só a sua voz. Eu cheguei aqui porque e aí você conta a tua história, tá bom? Eu gostaria muito se você me marcasse de que você ficou aqui e se inspirou de contar um pedacinho da sua história para as clientes, para elas se conectarem cada vez mais com você. Aí você começa a ver que não é só postar foto do produto, você precisa conversar com o seu cliente. O processo de divulgação é uma jornada que desemboca numa venda. Então, você tem que ter conteúdos diferenciados. Você tem que ter conteúdos incríveis para as pessoas se conectarem com você. E a sua história, ela é incrível. Basta você organizar. Então, assiste esse conteúdo, se fez sentido para você de novo, para te ajudar com esses 5 dicas e com a história da Maria. E se você puder, divide esse conteúdo, divide esse vídeo com outras amigas confeiteiras, dá um like se você gostou. E não esquece, eu estou disponível nas 3 plataformas, no YouTube, no Instagram e no Facebook, para trazer sempre conteúdos para vocês, confeiteiras, aprenderem cada vez mais a divulgar e vender todos os dias. Um grande beijo e um ótimo sábado. Fiquem com Deus. Até mais.